Oi, gente, bom dia. Sou Zé Mendes, terapeuta holístico, com formação em regressão de memória e vidas passadas. E hoje quero falar para vocês de um assunto que eu acho muito importante, um assunto de muita relevância, que é a questão do travamento físico. Quais são esses travamentos físicos? Por exemplo, você pode travar mentalmente através do processo de esquecimento. Eu sou esquecido. Na dúvida, né, se você acha que é realmente esquecido. Se é uma pessoa que tem 18, 20, 30 anos e é muito esquecido, bom, é muito importante que você consulte um médico para realmente saber se você tem problemas neurológicos. Pode ser travamentos nas suas articulações, no joelho ou qualquer outra parte da articulação sua, pode estar travada fisicamente, né? Questões intestinais, intestino preso, ou seja, são travamentos físicos, questões auditivas, você não escuta direito. Digamos não, você tá ouvindo bem, de repente, né, sei lá, você começa a achar que não está ouvindo direito, é surdo. Isso pode ser travamento físico que foi provocado em algum momento extrafísico. Acredito eu que nenhum problema físico ele chega assim do nada. Aconteceu na esfera extrafísica, ou seja, na esfera da mente, no pensamento. Ou seja, a gente foi pensando ou ouvindo durante há longos tempos sobre determinado problema e como a gente não eliminou esses processos negativos, eles acabaram se manifestando em nossas vidas, né? Através das circunstâncias da vida. Por exemplo, no meu caso, né? Hoje eu estava fazendo uma regressão para compreender porque eu travei na questão intestinal. Durante mais de 2 meses, o meu intestino travou. Ou seja, eu tive dificuldade de fazer cocô. Eu senti essa alteração. E aí eu entrei num estado de conflito muito pesado, né? O que está acontecendo comigo? Eu literalmente estou comendo as mesmas coisas que costumo comer todos os dias e meu intestino agora travou. Isso tem uma coisa errada. Então imagine só, você tem o costume de fazer as suas necessidades naquele horário e de repente você dá aquela travada e o negócio vai aumentando, trava mais ainda. Passa de um dia para 2 dias, quer levar para 3 dias, quase que uma semana travado. E quando você vai fazer a sua necessidade número 2, nossa, parece que tá cagando em anzol, né? O negócio realmente trava. E realmente eu fiquei meio desesperado, preocupado. Bom, mas como eu estou trabalhando essa questão de ouvir o Deus interno, eu comecei a me questionar. Pai, o que devo fazer? E aí fui orientado a fazer algumas coisas que eu não vou contar aqui para vocês neste vídeo o que eu fiz para me libertar desse processo de travamento físico na questão abdominal do intestino travado. Eu posso estar gravando um outro vídeo para vocês para explicar como eu fiz para me libertar. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre o que me levou a esse travamento físico. E com base em regressão de memória. E foi muito interessante, gente. Eu pedi orientação aos meus mentores espirituais para que me orientasse em como eu fazer esses questionamentos. Até porque veio esse insight de gravar esse vídeo para vocês, para mostrar que muitos dos travamentos físicos, ou muitos, não sei se não todos, né? Posso estar equivocado, eles acontecem em questões mentais, né? Extrafísicos, né, gente? Acontece em outras dimensões e vai vindo. E foi muito interessante a primeira pergunta. Vamos ver aqui a primeira pergunta, viu? Muito interessante. O que me fez travar no físico? Essa foi a pergunta. Isso aqui, gente, é um exercício que você pode estar fazendo, viu? Respire aí, sei lá, 5, 7 vezes e faça essa pergunta para você. Se você estiver se sentindo travado em alguma área da sua vida aí, né? Qualquer questão física, pensamento, auditivo, questões intestinais, articulações, dores na coluna, pergunte o que foi que causou, o que está causando esse travamento físico na sua vida, no seu físico hoje, né? Então a pergunta que eu fiz, né? O que me fez travar no físico? Olha só a resposta, gente. Medo e insegurança.
medo e insegurança. Essa foi a resposta. Para você pode vir uma outra coisa. Mas o medo, ele é algo, eu considero como algo natural do ser humano. Mas quando ele vem muito forte, seguido de uma insegurança, isso vai te provocar um travamento. Não assim repetindo, né? Isso acontece através de processos. Nós somos colocados diante de situações onde o medo e insegurança vai se manifestar. E é exatamente nesse momento aonde vai se manifestar a questão do travamento físico. Não falando naquela questão do momento atual. Nossa, veio o pensamento, veio a questão da insegurança e do medo e travei. Foi assim. É um processo que está vem sendo trabalhado por um determinado período. Então, vamos ver a outra pergunta que eu fiz logo após a primeira, né? Quais processos mentais me levaram a ter medo ao ponto de travar no físico? Perda da fé. Essa foi a resposta. Perda da fé. Ou seja, quando a gente perde a fé, deixa de acreditar no que você é capaz, coisas extrafísicas começam a se aproximar para a parte física, a chegar um momento em que você sente no físico. Ou seja, a perda da fé me leva a sentir problemas físicos. Vamos à terceira pergunta que eu fiz, né? Como ocorreu o processo da perda da fé? A resposta foi o seguinte. Vou ler aqui para vocês para mim não fugir da resposta. Viu? E quando a gente faz regressão, vem as respostas. E se eu for gravar um vídeo como eu estou gravando aqui para vocês sem ler, eu vou falar outras coisas que eu escrevi, mas outras coisas que eu não escrevi. Mas vamos ver aqui o que eu escrevi. Veio como resposta. Quando você não acredita em você, ou seja, a perda da fé começa quando eu não acredito em mim. Ou seja, no poder que habita dentro de mim, na chama do Deus vivo que está dentro de mim. Ou seja, aí começa o processo de perda da fé, da não credibilidade, de não acreditar na força do Deus vivo que habita dentro de mim. Vamos a outra pergunta. O que fazer para assumir o controle da minha vida? Vamos ver aqui a resposta. Se ouça mais, ou seja, buscar nos ouvirmos mais. Geralmente, quando nós estamos diante de um problema, o que acontece? A gente busca a opinião dos outros. Né? E aí, fulano, como é que faz isso aqui, não sei o quê. Isso é muito interessante quando a gente está diante de um problema. Não estou dizendo que você não deve buscar pedir ajuda dos outros, tem, mas a gente tem que aprender a se ouvir. As respostas são dentro de nós. Agora, se a gente vai acreditar nas respostas, é uma outra história, né? É outra história. E essa questão da gente buscar a opinião dos outros, ela é muito interessante. Por quê? O que acontece? Se eu peço a opinião de alguém e isso dá errado, o que eu vou dizer? Eu fiz isso e não deu certo porque fulano pediu para eu fazer assim e não deu certo. Ou seja, eu abro um precedente para que eu continue errando, para que as coisas continuem não dando certo na minha vida. Porque quando eu me faço a pergunta e vem a resposta do que eu tenho que fazer, eu não faço. Ou seja, eu estou sendo negligente comigo mesmo. É por isso que muitas vezes a gente é levado a pedir opiniões dos outros. Isso é inconsciente, gente. Isso não é consciente, não. Isso é inconsciente. Bom, perguntar fulano, como é que faz? Isso. Se ouça mais, né? Siga o que está dentro de você, tenha fé. E ter fé é você acreditar que é possível realizar aquilo que você ainda não conseguiu e que ainda não é palpável. Então, foi o que veio para mim no momento. O que é fé, né? Você acreditar em algo que ainda você não consegue pegar, você não consegue mostrar para as pessoas que você tem, ou seja, o que você deseja. É como você imaginar que, vamos falar bem básico assim, né? Bom, eu tenho um carro. É uma visualização que você faz, eu estou com um carro. Você está criando um processo de fé para realizar o seu sonho, o seu desejo, que é ter o carro. Ou seja, você está criando na quarta dimensão, através da fé, para realizar aquilo que você quer.
Agora, se você por algum momento desacreditar que isso é possível, isso leva o quê? A perda da fé. Porque muitas vezes a gente está num processo e a gente sente, né, no coração que deve seguir com um determinado exercício e a gente quer, às vezes, repassar para outras pessoas. Muitos dos exercícios que eu faço, eu não repasso para as outras pessoas. Até que eu seja orientado pelo meu mentor espiritual. Neste caso, eu fui orientado a criar este vídeo para vocês, para mostrar como funciona, pelo menos em mim, as limitações físicas, né? Nenhuma limitação física ela chega do nada. Ocorreu um processo, principalmente de perda da fé, e quando acontece, nós temos resultado no físico, ou seja, para nos chamarmos a nos conectarmos com a nossa essência. Já dizia a minha mãe, né? Os meus familiares dizem assim: nossa, isso aconteceu porque Deus quis. Eu discordo disso, né? Porque Deus quis, não. Porque a gente perdeu a fé. Então, se eu tenho um problema de limitação física hoje e que não ocorreu no meu processo de nascimento, digamos que eu nasci perfeitamente com os braços e pernas, mente funcionando perfeitamente, e ao longo da vida eu vou adquirindo, vai acontecendo algumas coisas, algumas limitações físicas. Eu tenho que ver, analisar em mim se realmente essas limitações não estão relacionadas às questões mentais, ou pode estar relacionado à questão de idade também, né? Mas muitas vezes não é simplesmente a idade. Nós já estamos condicionados a acreditar que ao ficarmos velhos muitas dores virão. Então nem precisa questionar, né? Então elas vão vir. Então por quê? Por que essas dores virão? Porque durante anos eu fui levado a acreditar que essas dores virão. Ou seja, eu tenho que trabalhar um processo mental de que eu vou envelhecer fisicamente não com tantas dores assim. Então, eu vou criar a minha realidade, ou seja, através da fé. Gente, é só uma minha explicação sobre o processo de travamento físico. Eu espero que realmente ajude você a compreender o processo. Se você tiver dúvida de como fazer uma regressão e você tem problemas físicos e quiser, sei lá, entender, buscar superar essa questão física, não é da meia-noite pro dia. Levei mais de 3 meses para poder restaurar a questão do travamento intestinal. Hoje eu estou curado, mas ainda o meu mentor continua me orientando o que eu preciso fazer. Exagera aqui, faz isso, toma chá tal, até porque eu não gosto de ir muito ao médico, né? Mas eu pergunto assim, mentor, eu preciso ir ao médico? Se ele disser que precisa, velho, tem que ir, nossa, mas tem que ir ao médico? Então toma chá tal, faz isso, né? Corre, sobe e desce. Aí eu vou fazendo. Eu estou buscando a me ouvir, mano. Gente, não se preocupe com o barulho aí da propaganda que está passando, né? Então, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos que virão. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.